Atos 16, a partir do versículo 19, assim diz a palavra do Senhor. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e te pedimos esse momento. Ilumina a nossa mente para entender a verdade do Senhor. Abre o nosso coração para que sejamos, ó Deus, alimentados por ti, que é o nosso supremo pastor. Ó Deus, que a tua palavra nos conduza, que a tua palavra venha sobre nós trazendo refrigério, renovo, avivamento, restauração, direção, confronto dos nossos pecados, motivação oriunda do teu evangelho de Cristo. Que a tua palavra nos conduza, meu Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O que fazer nas horas difíceis? O que fazer nas horas difíceis? O que fazer nos momentos de tribulação? O que fazer nos momentos de tribulação? O que nós devemos fazer em momentos assim? Momentos difíceis, de tribulação, perseguição, adversidade. O que é que nós devemos fazer? Paulo e Silas, eles nos dão uma resposta. Eles glorificaram a Deus em um momento de tribulação, em um momento de adversidade. Eles glorificaram a Deus. Porque o texto vai informar na parte central desta unidade literária, desse texto que vai do versículo 19 ao versículo 34,
Lucas vai nos mostrar essa identidade central desse texto, quando diz que por volta da meia-noite, eles presos com os pés no tronco, algemados por causa da perseguição, diz que eles cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. Eles estavam glorificando a Deus em meio às adversidades. Qual a ocasião que levou então Paulo e Silas para essa prisão? Para nós entendermos o texto, é importante compreender o contexto. Paulo e Silas, eles estão na sua viagem missionária, que é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Eles estão na região de Filipos, porque foi uma região orientada pelo Espírito de Deus, numa visão dada a Paulo. Então eles seguem para a região de Filipos, pregam a palavra de Deus ali. Uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher, digamos assim, da classe média alta da cidade de Filipos, ela ouve o evangelho, e então Deus abre o seu coração para ela crer, e diz a palavra que ela e toda a sua casa foi batizada. Em seguida, uma jovem possessa incomodava Paulo e Silas no percurso para a casa de oração, e Paulo, então indignado, repreende aquele demônio que dava lucro para os senhores, porque esse demônio era um espírito adivinhador que dava lucro para os senhores da cidade de Filipos. Então o apóstolo Paulo, ele repreende aquele demônio, e aquela mulher se vê livre, liberta daquele espírito maligno. E então, por esta razão, diz o versículo 19: vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, ou seja, aqueles senhores que tinham lucro com aquela jovem possessa por causa do espírito maligno, diz a palavra que vendo os senhores que a esperança do lucro foi retirada, essa esperança foi tirada, porque o demônio foi embora, diz então, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E diz a palavra, versículo 20, levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Temos aqui uma acusação feita aos pretores, que eram as autoridades, digamos assim, autoridades civis da cidade de Filipos. A acusação é que Paulo e Silas perturbam a cidade. Essa é a primeira acusação que esses senhores apresentam aos pretores da cidade de Filipos, que Paulo e Silas, eles estavam, o quê? Perturbando a cidade de Filipos. Mas eles não param por aí. Veja o que diz o versículo seguinte: propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos o quê? Romanos. A segunda acusação é a acusação de que Paulo e Silas estavam ali propagando costumes diferentes dos costumes romanos. Isto é, eles estavam ali mudando a cultura, mudando o costume daquela cidade. Então há uma segunda acusação, que eles estavam mudando o costume daquela cidade, daqueles homens, daquelas mulheres, que eles eram romanos. Perceba, versículo 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Isto é, eles então receberam as acusações e injustamente mandaram açoitar com varas Paulo e Silas publicamente na praça. Então nós percebemos aqui, irmãos, que as acusações eram falsas, porque Paulo e Silas não estavam perturbando. Segundo, Paulo e Silas não estavam estabelecendo costume judaico entre os romanos, até porque Paulo e Silas não eram da circuncisão. Pelo contrário, eles diziam que os gentios que crescem no Senhor Jesus não deveriam se tornar judeus, que a fé em Cristo era suficiente e não havia a necessidade da circuncisão. Então, uma segunda acusação falsa. Eles não foram para o tribunal serem julgados justamente.
Eles não foram ouvidos. Eles não foram ouvidos. Até porque, mais adiante, nós vamos perceber que Paulo diz que ele é cidadão romano e não deveria ter tal disciplina, tal condenação de ser açoitado publicamente com vara. Então nós percebemos aqui um julgamento injusto. Aqueles pretores ouviram aqueles senhores que não estavam mais recebendo lucro, e então julgaram injustamente e já condenaram Paulo e Silas a receberem açoites e depois serem levados para o cárcere e serem então algemados pelos pés em um tronco, onde eles passaram a noite ali. Agora, a pergunta que nos cabe é: por que aqueles senhores acusaram Paulo e Silas injustamente? Paulo e Silas estavam presos por causa de uma perturbação? Não. Paulo e Silas estavam presos porque estavam propagando costumes judaicos? Não. Qual era a motivação daqueles homens ao prenderem Paulo e Silas? Ou melhor, a motivação daqueles senhores para mandarem os pretores prenderem Paulo e Silas? Qual era a motivação por trás? Era porque eles perderam lucro. Vendo os seus senhores, versículo 19, vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Irmãos, a nível ainda do contexto, a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida, alguns alertas para a nossa vida. Que muitas vezes as acusações injustas, as conclusões injustas, as palavras injustas, desprovidas de escutar ambas as partes, porque Paulo e Silas aqui eles não foram ouvidos, essas acusações injustas, elas são levantadas para esconder uma motivação que está por trás. Essas acusações injustas são apenas falsas justificativas para esconder uma motivação obscura dentro do coração. No caso aqui, era o lucro que eles não iam mais receber por causa da expulsão do demônio. No entanto, nos nossos dias, isso pode acontecer também. Muitos se levantarem com falsas acusações, falsas denúncias, falsos juízos ou juízos injustos, até mesmo contra a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a face da terra, e essas acusações desprovidas da verdade, denúncias que não têm nenhum cabimento, denúncias para esconder uma motivação obscura que está por trás. Muitas vezes a inveja, muitas vezes a falta do lucro, muitas vezes o ciúme, muitas vezes um sentimento maligno, carnal. É o que também acontece com Pedro e também João. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia em Atos capítulo 5, eu vou pedir para você abrir aí, Atos capítulo de número 5, versículo 17, diz a palavra: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, versículo 5, 17, a parte final, tomaram-se de inveja, versículo 18, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta
vida. Ou seja, as acusações falsas apresentadas pelo sumo sacerdote, pelos religiosos ali em Jerusalém contra os apóstolos, eram acusações desprovidas da verdade, porque não havia julgamento em escutar ambas as partes, e também eram acusações falsas para esconder um sentimento e uma motivação obscura, que no caso aqui era a inveja. Mas o anjo do Senhor se apresentou para os apóstolos no versículo de número 20, dizendo: vocês vão para o templo. E eles então foram para o templo, e o anjo diz para eles: preguem a palavra da vida, falem a palavra da vida. E o que é que diz o versículo 21? Vamos ler juntos? Todos ouvindo isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Que palavra da vida é essa? É o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Enquanto alguns se levantam com falsas acusações, a verdadeira igreja de Cristo está pregando o evangelho. Enquanto alguns se levantam com mentiras, os discípulos de Cristo, eles estão pregando a palavra. Enquanto alguns se levantam com injúrias, os apóstolos aqui, os pregadores do Novo Testamento, estão com foco de pregar a palavra da vida. E esta, irmãos, deve ser a verdade que deve nortear também as nossas vidas, porque injúrias se levantam diante de nós, mentiras também podem se levantar diante de nós. No entanto, qual é o nosso objetivo? É continuar pregando a palavra da vida. Qual é o nosso foco? É continuar ensinando o evangelho do Senhor Jesus. A nossa resposta não deve ser explicações, justificativas, alternativas. A nossa resposta deve ser pregar a palavra, continuar pregando o evangelho. E é justamente essa motivação obscura, por causa do lucro, lá em Atos capítulo 16, que aqueles senhores de Filipos, eles não estavam mais recebendo, que eles agarram, Paulo, Silas, levam para a praça. Paulo e Silas recebem um couro, um açoite de vara, diz o texto, publicamente. Se você olhar, volte aí para o texto, Atos capítulo 16, versículo 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Isto é, eles receberam um couro, eles foram ali açoitados com varas, eles foram envergonhados publicamente, rasgaram as vestes de Paulo e Silas, foram despidos diante da multidão naquela praça, foram envergonhados, foram injuriados, receberam falso testemunho, calúnia, maledicência, publicamente envergonhados naquela praça, receberam açoites daqueles soldados romanos por ordem dos pretores da cidade de Filipos. O que foi que eles fizeram? Versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, não foi pouco não, irmãos, foram muitos, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Veja a situação daqueles homens. Eles ouviram a ordem de Deus, vão para Filipos. Chegam em Filipos, são injuriados, levantam falso contra eles, são envergonhados publicamente, recebem açoites e muitos açoites, são despidos publicamente, são levados para o cárcere, são amarrados em um tronco, seus pés amarrados em um tronco. Irmãos, isso é uma lição muito importante para nós, porque viver no centro da vontade de Deus
não é viver sem problemas. Viver no centro da vontade de Deus é justamente ser perseguido, ser injuriado, ser maltratado. Tem muita gente que acha que viver no centro da vontade de Deus é viver em um mar de rosas. Geralmente quem prega isso são aqueles que acreditam na teologia da prosperidade. Que se tiver acontecendo algum problema com a vida, alguma vergonha, alguma injúria, alguma situação difícil, geralmente tudo isso é fruto de pecado, de maldição, porque aqueles que vivem para Deus não vivem problemas e adversidades. E não é isso que a gente vê na palavra de Deus. Existem sim consequências do pecado, mas também existem consequências de viver a vontade de Deus. E Paulo mesmo diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Serão perseguidos. Mas qual é a postura de Paulo e Silas em meio à adversidade? A primeira verdade, irmãos, é que eles glorificam a Deus orando, porque em meio às adversidades, eles estão glorificando a Deus. Eles não murmuram, eles não respondem, eles não se justificam, eles não se explicam, mas eles estão o quê? Glorificando a Deus. Veja o que diz o texto do versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão, o quê? Escutavam. Então, primeira verdade é que eles glorificam a Deus orando. E isso é uma lição para todos nós. Nós glorificamos a Deus em meio às adversidades, orando ao Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. É o primeiro registro aqui de Lucas. Eles não estão batendo talvez ali na porta daquela prisão, ou batendo no toco daquela madeira onde eles estavam ali algemados, implorando para o carcereiro libertá-los, ou implorando para o carcereiro ir falar com os pretores, dizendo: diga aos pretores que nós fomos julgados injustamente, ou diga a eles que Paulo, ele é cidadão romano e não deve ser julgado desta forma, conforme a lei romana. Nós não percebemos Paulo e Silas utilizando meios humanos, primeiramente, para tentar resolver aquela situação. Não, nós percebemos aqui eles orando. Em meio a adversidades, eles estão orando. Meia-noite, eles estão orando. Eles não estão murmurando, eles não estão reclamando, eles não estão batendo um contra o outro, eles não estão aqui murmurando um contra o outro, reclamando um contra o outro e contra Deus. Não, nós não percebemos isso aqui, pelo contrário, nós percebemos eles glorificando a Deus através da oração. Eles estão orando. Talvez, irmãos, do ponto de vista humano, Silas poderia falar assim para Paulo: Paulo, que negócio doido é esse? Porque foi o Senhor, Paulo, que viu a visão, que teve a visão do varão macedônio, e ele disse para a gente ir para a Macedônia. Por isso que nós estamos aqui, em Filipos. Nós seguimos as tuas orientações, Paulo, e você, Paulo, disse que era a orientação de Deus. Por isso que nós estamos aqui agora sofrendo tudo isso. Você não vê Silas reclamando com Paulo, mas você vê aqui, irmão, Silas confiando em Paulo, porque sabe que Paulo falou a verdade. E aqui é um ponto muito importante, que a comunhão, ela é edificada na confiança, e a confiança, ela é fundamentada na verdade. Paulo é verdadeiro, transmite confiança para Silas, e a comunhão entre Silas e Paulo, ela é edificada nessa confiança, fundamentada na verdade. E juntos, eles não murmuram, eles não reclamam, eles oram a Deus. Diz a palavra: oravam ao Senhor. O que significa orar?
Orar é falar com Deus. Orar é abrir o coração para Deus. Orar é dialogar com o Senhor. Orar é, de fato, se concentrar em Deus e, conforme ensinou o Senhor Jesus Cristo, clamar e invocar pelo Pai Nosso que está nos céus, o Deus que é soberano. Orar não é decretar. Você não vê aqui Paulo e Silas decretando: nós decretamos que essas algemas sejam quebradas. Não, você não vê isso aqui acontecendo. Você vê aqui Paulo e Silas orando, falando com o Senhor, dialogando com Deus, clamando talvez pela intervenção, ou clamando a Deus para que Deus o sustentasse ali, ou orando, falando da grandeza de Deus, o Deus que é soberano, maravilhoso, grandioso. Eles estão orando, irmãos. Em meio às adversidades, portanto, nós devemos orar. Em meio às angústias da nossa alma, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e dizer: Deus, está doendo, Deus, tu conheces, Deus, eu estou colocando para fora, eu estou falando com o Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Nós precisamos orar em meio às angústias da vida, irmãos. Em meio às perseguições, adversidades, nós precisamos nos associar àquele que é todo-poderoso. E a oração é justamente isso, uma associação àquele que é onipotente, onisciente, onipresente. Paulo e Silas poderiam correr para se associar aos pretores, mas eles não fizeram isso. Na verdade, eles estavam ali em oração, correndo para se associarem ao Deus Todo-Poderoso, que tudo pode fazer, que tudo pode realizar, que tudo pode operar. Portanto, em meio às adversidades, nós precisamos glorificar a Deus através da oração. A oração, irmãos, é a arma do cristão. A nossa arma não é o pecado, não é a injúria, não é o falatório, não é a maledicência, mas a nossa arma é a oração. Você não vê Paulo e Silas utilizando as armas dos senhores que perderam lucro. Você não vê Paulo e Silas se defendendo com mentira. Você não vê Paulo e Silas injuriando. Você não vê Paulo e Silas manifestando aqui algum tipo de calúnia ou maledicência, tentando de algum modo minimizar aquilo que estava acontecendo por meio da fala, por meio da palavra, ou tentando injuriar aqueles senhores. Pelo contrário, você não vê Paulo e Silas utilizando as armas dos seus inimigos, mas você vê Paulo e Silas orando, você vê Paulo e Silas clamando a Deus, você vê Paulo e Silas em meia-noite, algemados no tronco, clamando ao Deus Todo-Poderoso, e isso é suficiente para a igreja, isso é suficiente para nós. Em meio às adversidades, ore, meu irmão. Estiver passando por dificuldade no seu trabalho, ore, meu irmão. Estiver passando por uma situação problemática na sua família, se associe com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que os humanos podem fazer, do que os senhores desse mundo podem fazer, do que as pessoas desse mundo podem fazer, do que a sua articulação política pode fazer. Lembre-se de se associar àquele que é poderoso, verdadeiramente poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus, Senhor e Salvador. Segunda verdade é que nós devemos glorificar a Deus através do louvor. Eles glorificaram a Deus também, louvando, porque diz a palavra que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles cantavam louvores ao Senhor. Meus irmãos, eles não estavam lamentando em murmuração, não estavam murmurando na verdade, mas eles estavam louvando ao Senhor, eles estavam cantando louvores a Deus. Veja, como é que alguém pode cantar com os pés amarrados em um tronco? Me diga. Como é que alguém pode louvar a Deus meia-noite numa prisão, depois de receber açoites, despidos, injuriados, envergonhados publicamente, agora estão na meia-noite, com os pés presos em um tronco? Como é que alguém pode cantar numa situação como essa? Como é que alguém pode cantar? Eu digo para você, alguém só pode cantar numa situação como essa se estiver
se tiver o Espírito de Deus em si. Se for um crente no Senhor Jesus. Se olhar para a situação não pela ótica humana, mas olhar para a situação pela ótica divina, pela ótica de Deus. Eles estavam louvando ao Senhor. Eles estavam cantando louvores a Deus. É por esta razão que um crente em Cristo, alguém que confia em Cristo, alguém que passa por um câncer, mas passa por um câncer louvando a Deus. Alguém que passa por uma situação difícil na sua família, de filhos rebeldes ou filhos que estão passando por uma situação de pecaminosidade, mas passam por uma situação assim, louvando a Deus e confiando em Deus, que Deus tudo pode fazer, tudo pode operar. Alguém que passa por uma situação difícil na vida financeira, em um trabalho onde não tem mais como prover a sua casa e a situação financeira está bastante apertada, e essa pessoa diz: o que vai acontecer no meu amanhã, como é que eu vou sustentar a minha casa, a minha família? Um crente no Senhor, alguém que confia no Senhor, passa por uma situação dessa louvando a Deus, porque sabe que o pão de cada dia Deus vai prover, e que no momento certo Deus vai intervir. O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, disse: qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol. Mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. O que ele quer dizer com isso? É fácil cantar quando está tudo bem. É fácil louvar a Deus quando está na bonança, na maravilha. Difícil é cantar quando as coisas não estão bem. Difícil é cantar na adversidade, na tribulação. E essa ilustração de Spurgeon, portanto, nos ensina que nós precisamos cantar e louvar a Deus em todo momento, em toda situação. 3 aplicações práticas sobre esse assunto. No sofrimento, não encarne o espírito do coitadismo. Paulo não encarnou aqui o espírito do coitadismo. Coitado de mim, coitado de Silas, nós estamos aqui nessa situação difícil. Não. Você não vê aqui esse espírito de coitadismo, mas você vê aqui crentes louvando a Deus, cantando louvores ao Senhor. O texto diz que por volta da meia-noite eles não reclamavam, eles louvavam a Deus. Segunda aplicação prática: no sofrimento, cante louvores a Deus. Lembre-se de quem Deus é. Eu canto para quem? Eu canto louvores a Deus. Quem é Deus? Deus é o Senhor dos senhores, Deus é soberano, Deus é aquele que nos sustenta em meio às adversidades, Deus é aquele que sustenta a nossa aliança com Ele mesmo, que nada pode nos separar do amor do Senhor, conforme diz em Romanos capítulo 8, versículo 35 e diante. Ou seja, que o nosso Deus é aquele que opera por nós e em nós, como também através de nós. Nós precisamos, irmãos, em meio ao sofrimento, cantar louvores a Deus. Nós não precisamos sermos expertos em um instrumento para cantar louvores a Deus. Nós precisamos ter fôlego para cantar louvores a Deus. Então, em meio às adversidades, cante. Lembra de um hino? Cante. Tiver na sua casa com o smartphone, com o celular, bota na playlist lá da IPBU e cante os louvores que a gente canta aqui na igreja. Coloque uma música. Oi. Som. Estão fazendo pegadinha, né, comigo? Oi. Oi, som. Foi, agora foi. No sofrimento, como estava falando, cante louvores a Deus, exalte o nome do Senhor. Terceira aplicação, irmãos, prática, que no sofrimento mantenha os olhos na soberania de Deus. É Deus quem controla todas as coisas.
É Deus que controla todas as coisas. Eles estão louvando a Deus, não é qualquer Deus, não é a um ídolo, mas eles estão louvando a Deus. Perceba, só alguém que olha para a soberania de Deus vai louvar a Deus em meio à situação difícil, em meio aos problemas. Eles não estão aqui reclamando, por que está acontecendo isso? Isso não é para acontecer dessa forma, deveria ser de outro modo. Não. Eles estão louvando a Deus, reconhecendo que é desse modo, é desta maneira. As provações foram permissões do Senhor para que a gente estivesse aqui testemunhando da vontade dEle, do Evangelho dEle, da palavra dEle. Precisamos olhar, portanto, para as situações difíceis da vida através da ótica da soberania de Deus e não da ótica humana. Por que eu digo isso? Porque eles estão louvando a Deus. A palavra aqui, Deus, remete àquele que é Senhor, aquele que é soberano, aquele que é o Altíssimo. Por esta razão nós glorificamos a Deus através da oração, nós glorificamos a Deus através de canções, de louvor, e nós glorificamos a Deus também testemunhando, porque diz a palavra, versículo 25, a parte final: e os demais companheiros da prisão escutavam. Não é isso? O que é que diz a palavra aí? Versículo 25. E os demais companheiros da prisão escutavam. Eles estavam orando silenciosamente? Não. Eles estavam louvando silenciosamente? Não. Eles estavam aqui orando e louvando audivelmente, da boca para fora, de tal modo que as pessoas ali naquela prisão estavam escutando a oração e escutando o louvor. Os demais companheiros da prisão escutavam, isto é, eles estavam testemunhando do Senhor. Versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Ou seja, Deus interviu em meio a esse problema. Versículo 27, o carcereiro despertou do sono, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Veja, o carcereiro, vendo que houve um terremoto, que Deus enviou esse terremoto, que a prisão foi aberta, o cárcere foi aberto, o carcereiro temeu com a sua própria vida, porque naquela cultura, na lei romana, se o carcereiro ele perde um prisioneiro, ele paga com a sua própria vida. Então ele temeu a morte diante daquela situação, supondo que todos os prisioneiros estavam fugindo. E ele então pensou consigo mesmo: eu vou tirar a minha própria vida. E aí Paulo imediatamente diz: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Então veja o que diz a palavra. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, versículo 29, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30, vamos ler juntos? Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Versículo 31, juntos. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Paulo e Silas, eles estão aqui testemunhando para o carcereiro sobre o Evangelho. O carcereiro então, diante daquele testemunho: nós não vamos sair, Paulo diz, nós não vamos sair, nenhum prisioneiro vai sair. Ou seja, eles ganharam também o carcereiro com o testemunho, com a prática, com a ética. E aí o carcereiro então se prostra diante deles e fala: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E então diz a palavra que responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eles pregaram o Evangelho para o carcereiro. Versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou-lhes os vargões, os açoites, lavou-lhes os vargões, os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em
Deus. Ou seja, não apenas o carcereiro foi salvo e batizado, mas todos os da sua casa receberam salvação e foram também batizados. Chamaram Paulo e Silas para irem para a casa deles e tiveram uma refeição juntos com a família do carcereiro. E diz a palavra que manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Houve testemunho. Como é que nós glorificamos a Deus em meio às adversidades? Louvando, orando e testemunhando. Você pode estar passando por uma crise, mas a sua firmeza no Evangelho é um testemunho para o mundo. O mundo pode pensar e até questionar: como é que você, passando por tamanha tribulação, consegue louvar a Deus? Isso é um testemunho indizível para o mundo, porque somente alguém que tem Deus pode passar pelas adversidades com a paz do Evangelho. Somente alguém que tem Deus pode passar pelas adversidades louvando ao Senhor, e isso é sublime, isso vem do Senhor. Além disso, nós pregamos a palavra, pregamos o Evangelho, nós falamos de Jesus para outras pessoas. Existe paz em meio às adversidades, existe boa nova em meio às más notícias. Existe um Deus que é por nós e que nos sustenta em meio aos problemas da vida. Existe Cristo que veio a esse mundo para nos redimir do pecado e trazer salvação para o perdido. É testemunhando, irmãos, que nós louvamos a Deus em meio às adversidades. Eu gostaria de concluir essa mensagem com 3 lições objetivas para nós. Primeira lição: Deus é gracioso, sustentando os seus discípulos em meio às adversidades. Ele sustenta aqui Paulo e Silas, passando pelas adversidades, mas sendo sustentados por Deus. Segunda lição: Deus é gracioso, conduzindo a missão. Apesar dos pretores injuriarem Paulo e Silas, apesar das adversidades, dos açoites, da prisão, tudo estava debaixo do controle de Deus, porque somente assim o carcereiro ouviu o testemunho do Evangelho, e somente assim o carcereiro e todos de sua casa foram transformados pelo Evangelho de Cristo e foram batizados. Somente assim os prisioneiros daquela prisão ouviram o testemunho de Paulo e Silas cantando e testemunhando louvores ao Senhor, meia-noite ali no cárcere. Somente assim pessoas foram libertas e transformadas pelo Evangelho propagado por Paulo e Silas naquela prisão. Deus graciosamente está conduzindo a sua missão. E a terceira e última lição é que Deus é gracioso salvando pecadores. Deus é gracioso salvando pecadores. Quem é esse carcereiro? Do ponto de vista humano, era um homem mais terrível ali. Era um homem que prendeu Silas, prendeu Paulo, era um homem que estava cooperando com os pretores, com a injúria, com os senhores. Era alguém que vivia daquele mecanismo pecaminoso. No entanto, irmãos, esse homem, pecador, miserável, esse homem foi transformado pelo Evangelho de Cristo. É por esta razão que não há pecador impossível para Deus alcançar, para Deus transformar, para Deus mudar. Esse carcereiro impossível foi transformado pelo poder de Deus, porque nada é impossível para o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar.